Aqui, ó. Muito boa noite, meus irmãos, muito boa noite, minhas irmãs. É uma grande alegria nós estarmos aqui novamente por nosso Evangelho no Lar. Este, o primeiro Evangelho do mês de dezembro, né? Acredito que seja. Não, hoje era dia 1º, no domingo passado, não me recordo. Enfim, é uma grande alegria estarmos aqui novamente para esse momento muito especial de prece, de elevação, que nós possamos estar com as nossas sintonias vibracionais elevadas, em estado de recolhimento, estado de meditação, para que nós possamos colher tudo de bom que esses nossos bons amigos espirituais trazem e também estarmos devotando o nosso coração nesses poucos minutos da nossa existência em homenagem do nosso Mestre que deu a sua vida por nós. Vamos então fazer uma prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons, para nos esclarecerem, que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Vamos retomar a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos lá no capítulo 27, Pedi e obtereis. E nós estamos no segundo título, ali no item 5, a eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Um trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Comenta então Kardec. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los.
Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. A vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem, geralmente, não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se dirige a ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos. Repetindo. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede terrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo lhe vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre, ao longe, um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive tomando a vereda da direita, ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e não por ter me deixado abater. Mas dir-se-á que, porque o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas, por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesmo. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te
preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Bom, meus irmãos, o que quer que seja de que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Evangelho de São Marcos, um trecho do Evangelho de São Marcos. Dentro dessa passagem evangélica, então Kardec demonstra que as coisas não funcionam bem assim, né? Tudo depende muito do nosso mérito, da nossa vontade. Nosso irmão João Olimar, ele nos dá o exemplo de que nós, quando reencarnamos, estamos sim direcionados para superar determinadas dificuldades. Nós teremos vamos supor, e ele costuma dar esse exemplo, vamos supor que nós tenhamos que cair de um penhasco de 50 metros de altura e cair em cima das pedras. Só que durante o trajeto da nossa vida, nós vamos aproveitando com bastante louvor as oportunidades que aparecem no nosso caminho para ajudar o próximo, para evoluirmos dentro do campo do sentimento e do coração. Nós vamos demonstrando toda uma mudança, aproveitando a encarnação, né? Então, quando chegar o determinado momento em que nós tivermos que cair daquele penhasco de 50 metros, Deus vai olhar e vai dizer, não, pode ser de 5 metros. E não precisa ser em pedras duras, ele pode cair num colchão de penas. Entendo? Nós vamos atenuando. Por quê? Porque as nossas forças, aí lembremos da segunda passagem, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, numa prece, onde nós queremos uma coisa, estamos querendo muito uma coisa, às vezes não vai nos ser concedido. Por quê? Porque nós somos crianças dentro de uma evolução espiritual, se nós considerarmos o universo como um todo. Nós ainda estamos vivendo a infância, passando para uma adolescência. Então nós temos um pai que sabe aquilo que é melhor para nós. E se ele entender que a nós deva ser concedido algo que nós estamos pedindo em uma prece fervorosa, ele vai conceder. Ou então ele vai nos assoprar no ouvido, como o anjo soprou para o homem que estava com sede no deserto. Olha, faz tal coisa, vai por ali. Para que aí nós, através das nossas próprias forças, consigamos alcançar o nosso objetivo. Como por uma coincidência, como nós estamos estudando esse item da eficácia da prece do nosso Evangelho, eu vou ler uma resposta de um capítulo do livro Elucidações do Além, de Ramatiz. São um livro de perguntas e respostas que então o autor pergunta e o espírito de Ramatiz responde, e é psicografado pelo Hercílio Maes. Um livro de 1964, muito interessante. E lá no capítulo que ele trata da prece, ele pergunta, de um modo geral, como considerais a prece? E Ramatiz responde, a prece dinamiza os anseios sublimes que, em estado latente, já existem na intimidade do espírito imortal. O homem, na verdade, como futuro anjo, quando se devota à oração, exercita-se num treino devocional que o põe em contato com os espíritos de hierarquia angélica. Toda prece fervorosa e pura recebe do alto a resposta benfeitora. A sugestão mais certa e também as energias psíquicas que sustentam o próprio corpo carnal. É um dos recursos eficientes que eleva e reorganiza a harmonia cosmopsíquica, pois abranda as manifestações animais instintivas, afasta os pensamentos opressivos, dissipa a melancolia, suaviza a angústia e alivia o sofrimento da alma. Embora o homem nem sempre se aperceba dos efeitos positivos e benfeitores que recebe por intermédio da oração,
Ele retempera suas forças espirituais e se encoraja para enfrentar com mais otimismo as vicissitudes e os sofrimentos próprios da existência terrena, pois mobiliza esse potencial criador da vida que aproxima o homem do ideal, da angelitude. Vejam só, tudo que acontece na prece, quando é feita com sinceridade, sem fórmulas, uma conversa com Deus e de coração. Por que nós repetimos e insistimos quando fazemos as preces e radiações todas as segundas-feiras, que ao nós nos recolhermos antes de dormir, nós precisamos fazer uma prece curtinha, agradecendo pelo dia que nós tivemos e pedindo proteção durante o nosso sono. Porque esses sentimentos, eles invadem o nosso dormitório, o nosso quarto, e limpam, higienizam o local onde nós vamos repousar. E quando nós fazemos uma prece ao despertar pela manhã, agradecendo por essa noite de sono tão fabulosa que tivemos, de descanso do corpo físico, nós estamos então introjetando dentro do nosso espírito energias de otimismo para todo um dia que vai iniciar. A importância da prece, meus irmãos. Né, irmã Aline? Vamos então passar para o nosso momento de radiações. Irradiações. Respirando fundo. Abrindo o nosso coração para esta grande espiritualidade que chega até o nosso lar, como num dia de festa, num dia de encontro, de reencontro, de confraternização, em que nós estamos disponíveis, despertos, atentos para esta grande espiritualidade, abrindo as portas da nossa casa, do nosso coração, para que uma grande limpeza energética possa se realizar, para que esses bons amigos possam percorrer todos os cantinhos, os cômodos, alcancem a nossa água, o nosso alimento, os nossos animais. E assim como as flores deixam o seu perfume por onde passam, que esses bons amigos deixem a paz, a harmonia que precisamos, o entendimento, o bom ânimo, a prece que nos falta, e que assim possamos, reabastecidos na nossa energia interior, nos dedicarmos na próxima semana a minutinhos preciosos de conversa com este Pai tão amoroso, misericordioso, atencioso, porque sabe no nosso interior aquilo que realmente é bom, aquilo que vai contribuir para o nosso progresso. Nós ainda, muitas vezes teimosos, filhos rebeldes, tendemos a não confiar e não acreditar neste Pai que, quando fecha uma porta, sabe que algo muito melhor está por vir. Que possamos, ao longo da nossa semana, colocarmos em prática isso que já é tão conhecido, mas muitas vezes esquecido no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Obrigada aos bons amigos que de muitas formas trabalham para o nosso desenvolvimento, para que o dia que formos chamados de volta para a pátria espiritual, para o nosso verdadeiro lar, possamos estar certos e convictos de que aqui aproveitamos para fazer o nosso melhor.
tudo que estava ao nosso alcance, com as ferramentas que temos, com as vocações, as boas tendências, e que tudo isso nos serviu para a nossa caminhada de desenvolvimento. Obrigada ao nosso Mestre Jesus, que ilumina os nossos passos, que guia os nossos dias, o nosso agir, o nosso pensar, e nos momentos de dúvida também possamos recorrer, através desta conversa sincera, com este amigo de alma que está 24 horas do nosso dia ao nosso dispor. Obrigada pela nossa casinha e pelos nossos irmãos que juntos comungamos deste propósito de servir, praticando a caridade, e através disso também resgatarmos, repararmos e trabalharmos para o bem comum. Que tenhamos um ótimo resto de domingo, deixando um fraterno e amoroso abraço a todos os irmãos que estiveram conosco hoje, que deixaram seu boa noite no chat, e aqueles que não deixaram boa noite, que também compartilharam conosco esses minutinhos. Um bom final de domingo aos irmãos, que possamos estar aqui semana que vem novamente, agradecendo, e que essa seja a nossa prece, a prece da gratidão. Bom final de domingo a todos, meus irmãos, uma ótima semana de muito trabalho e de muita luz. E até a próxima.